as nossas Bíblias em 1 Timóteo, perdão, primeira não. É, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Aleluia. Se você puder ficar de pé. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Ó Pai, em nome de Jesus, peço a Ti, ao Teu Santo Espírito, para que possa conduzir, Senhor, esta pregação. Alcance, meu Deus, cada vida, cada coração que aqui está e aqueles que estão assistindo pela internet ou assistirão. Meu Deus, em nome de Jesus, apresentamos a Ti 21 dias de jejum e oração. E queremos estar mais perto de Ti, Senhor. Queremos, meu Deus, estar cada vez mais próximo de Ti. Receba, assim, o nosso jejum. Receba, meu Deus, a nossa adoração. Meu Deus, mas queremos continuar em comunhão contigo. Queremos, meu Deus, continuar nos aproximando cada vez mais de Ti, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, nessa caminhada. Ajuda cada um de nós e fala o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar no nome de Jesus. Numa grande casa não há somente utensílios ou vasos, né? Algumas traduções falam vasos também, de ouro, de prata. Há também de madeira, de barro, alguns para honra e outros, porém, para desonra. A pergunta é: eu, você, o que somos? Somos vasos de honra ou vasos de desonra? Aqui fala ouro, prata, madeira e barro. Se você fosse um objeto, se você fosse um vaso, o que você escolheria ser? De ouro, de prata, de madeira ou de barro? Qual que é o mais bonito? Qual que é o mais bonito? Quando você sai da sua casa, quando você se veste para você sair, para passear ou para vir para a igreja, você põe a pior roupa ou você põe a melhor? A melhor roupa. Quando você põe algo na prateleira da sua estante, algo para enfeitar, ou um quadro na parede, que os visitantes vão ver, você põe algo de boa aparência ou de má aparência? Aparência. Então, entre ouro, prata, madeira e barro, qual que é o mais bonito? Qual que é o mais valioso? Ouro. E depois?
muitos de nós sempre escolhemos aquilo que tem melhor aparência. O ouro brilha. Não tem acreditado que brilha igual ouro, não é? Mas o que importa para Deus não é exatamente a aparência do vaso, mas o seu quê? Conteúdo. Para sermos vasos de honra, porque para isso Deus nos chamou. Amém? Nós temos que entender que para isso nós temos que ser de barro. O barro, ele não tem muita boa aparência como o de ouro ou de prata. Ele não é tão bonito. Enfim, mas o barro, ele é mais fácil de moldar. Para você desfazer um vaso de ouro, para fazer de novo, a temperatura tem que ser bem alta. De prata também, não é? De madeira você não tem como desfazer. Mas o de ouro e de prata, você, quem trabalha com isso, não o faz com as mãos, porque senão vai queimar. Porque o ouro e a prata, para derreter, tem que ser uma temperatura muito alta. É verdade? Já o barro não. O olheiro, quando ele faz o barro, para que ele fica moldável de acordo com a sua vontade, ele tem que estar úmido, tem que estar molhado. Porque o barro, na verdade, ele é formado por duas coisas: a argila e a água. A argila e a água. Então, quando está a argila e a água, na mão do olheiro, aquele vaso, ele é moldável. Ele pode ser modelado de acordo com o olheiro. Se você puder deixar marcado aí, e você ir em Jeremias, eu desmarquei aqui. Jeremias 18. Olha o que diz a palavra de Deus em Jeremias 18. Versículo 1. O vaso do olheiro. Deixa eu marcar aqui para não... Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o olheiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Então, quando nós somos o vaso de barro e permitimos que o Senhor nos molde, então Ele vai fazer de nós de acordo com a sua vontade. Porque, como está escrito, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós estávamos destinados à ira, ao inferno, por causa dos nossos pecados. Mas o Senhor Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Graças ao Senhor Jesus, nós podemos
ser transformados de vasos de desonra para vasos de quê? De honra. Vaso de desonra para vaso de honra. E quando nós somos vaso de honra, nós podemos ser instrumento nas mãos de Deus. Deus, Ele quer fazer de você um instrumento na mão dEle. Mesmo sendo barro. Porque Deus, Ele nos fez da onde? Do barro. Deus, Ele fez o homem do barro. Pastor, a mulher Deus fez da costela de Adão. Mas o que vem do barro é o quê? É barro. E veja quão é o amor de Deus, quão grande é o amor de Deus. Talvez você pense assim, mas pastor, como que eu serei um instrumento da mão de Deus? Eu sou cheio de pecado, sou cheio de erros, cheio de falha, tanta coisa tem que mudar em mim. Amado, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. Se Deus quisesse olhar, quisesse usar, ou colocar de vaso de honra somente quem é perfeito, ninguém seria vaso de honra. Só Jesus Cristo. Deus, Ele leva em conta os nossos erros. Ele sabe que nós somos falhos. Ora, mas por que Deus não concedeu a incumbência, não deu a responsabilidade dos anjos então pregar o evangelho? Os anjos são perfeitos. Bem, até certo grau, né? Porque perfeito mesmo só Deus, não é? Mas os anjos estão num grau de perfeição muito mais acentuado. E mesmo assim, a terça parte dos anjos caíram. Veja bem, anjos que eram perfeitos, bons, luz, a terça parte caiu. Deus, Ele não nos ama, Deus, Ele não te ama pelo que você pode fazer, pelo que você fez, deixou de fazer, ou pelo que você é. Deus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama porque você é filho, porque você é filha, porque você é a criação dEle. Ele nos fez sua imagem e semelhança. Você tem seu filho e sua filha? Os defeitos de seus filhos fazem com que você deixe de amá-los? Não. Existe filho perfeito? Quem é filho perfeito aí? Todos nós somos falhos. Existe pai perfeito? Mãe perfeita? Irmão perfeito? Tio perfeito? Marido perfeito? Esposa perfeita? Não. Todos nós somos falhos. Mas pastor, a minha esposa é perfeita para mim. Mas pastor, meu marido é perfeito para mim. Amém. E tem que ser, né? Mas nenhum de nós somos perfeitos. Todos nós temos nossas falhas, os nossos erros. Então, se Deus fosse usar quem é perfeito, não usaria nenhum de nós. Mas, no entanto, Ele nos chama de corpo. Ele nos chama de igreja. Porque a igreja não são as paredes. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, não vai levar os blocos de concreto, não vai levar paredes. Deus vai levar
aqueles que creem nele, aqueles que o seguem. Amém? Nós somos a igreja. E se você, meu irmão, minha irmã, está aqui, já passou por tantos lugares, e você está assim, poxa, eu estou aqui, quero ver se essa igreja é perfeita. Sinto muito em dizer que também essa denominação não é perfeita. E se você encontrar alguma igreja, eu estou falando agora no sentido de denominação, perfeita, por favor, não entre nela, porque ela vai deixar de ser perfeita. Todos nós temos nossos erros, nossas falhas. Mas, no entanto, Deus mesmo assim, Ele quer fazer de nós instrumento em suas mãos. Amém? Acontece que nós, seres humanos, infelizmente, nós damos muito mais importância às vezes o que os outros pensam, o que os outros falam, o que podem ver de nós. E queremos ser vasos de ouro, vasos de prata. Muitos querem ser vasos de ouro, de prata, porque quer ter a boa aparência. Quer ter a aparência, é o abençoado, o ungido. Casamento, meu casamento é perfeito. Não, pastor, a gente nem briga. Uma vez, atendendo um casal, não aqui, claro. O casal falou, brigar, pastor, a gente não briga. Eu não brigo com a minha esposa não briga. A gente não briga. Tem pessoas que esquecem que a mentira também é pecado, né? Não, tudo bem, você pode, né, não brigar mais como antes. Brigar, que eu estou falando no sentido de desentender, né? Porque Deus pega uma pessoa diferente da outra e coloca para viver junto. Pastor, quantas vezes eu ouvi isso? Pastor, o problema é que ela é muito diferente de mim. Pô, graças a Deus que é, né, meu irmão? Ainda bem, né? Porque o homem é homem e a mulher é mulher. A anatomia já é diferente. Então, a natureza se completam. Amém? Assim somos nós. Todos somos diferentes um do outro. Né? Todos barros, mas somos diferentes um do outro. E Deus nos fez assim, porque nós nos completamos. Amém? Não há como crescer sozinho. Não há como aprender tudo sozinho. Nós dependemos dos outros, mas muitas vezes damos mais importância àquilo que os outros possam olhar. Então tem pessoas que infelizmente querem ser vaso de ouro, de prata. E o vaso de ouro, de prata é duro, é difícil de modelar. Então, muitas vezes, o vaso de ouro, de prata é aquele que quer ser perfeito. E quer mostrar para todo mundo que ele é perfeito, que ela é perfeita. Que tem um casamento perfeito. Que é uma pessoa que não erra. E por isso fica difícil de ser modelado. Fica difícil de ser moldado. É a vida de aparência. É o casamento de aparência. É a posição de aparência, é o status. Eu sou o fulano, eu sou o ciclano. Eu isso e aquilo outro. Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele... Lá em Tiago está escrito que o Senhor, Ele dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Você pode ter muita cultura, você pode ter muitos diplomas, você pode falar muitos idiomas, você pode ter uma boa posição na sociedade, enfim.
Mas mesmo assim você pode ser uma pessoa simples e humilde. Não é verdade? Porque muitas vezes se entende que humildade é sinônimo de pobreza. Não. Humildade é estado de espírito. Não é verdade? Existem pessoas que podem ter tudo nessa vida e serem simples. E existem aquelas que podem não ter nada e serem orgulhosas. Porque o que faz a diferença não é o exterior, mas é o quê? O interior. E isso só Deus vê. Não é verdade? Então o vaso de ouro, de prata, é aquele que muitas vezes quer ter a aparência. Eu sou humilde. Irmão, eu sou muito humilde. Eu sou tão humilde. E passa a ter orgulho de ser humilde. De tão humilde que é o irmãozinho. Não é? E lá em Provérbios capítulo 27 diz: não seja a tua própria boca que te louve, mas de outrem. Quando a gente se acha, sou tal, eu isso, eu aquilo, faço, aconteço, nós já estamos nos achando superior a alguém. E está escrito que Deus resiste ao soberbo. Já é a soberba entrando. É o vaso que Deus fez de barro, mas Ele já quer ser de ouro, porque Ele não quer ser mais moldado, Ele não quer ser mais transformado, Ele quer manter a aparência. Por isso que não são poucas as pessoas que muitas vezes vivem de aparência. Aparenta ser uma coisa, mas na verdade é o quê? É outra. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, que de repente está nessa situação. Não importa o que você fez, deixou de fazer, ou a vida que você tem levado. A partir do momento que você se arrepender e você se tornar, você permitir que o oleiro, que é Deus, transforme você, Deus vai transformar você de vaso de desonra para vaso de quê? De honra. Porque nenhum de nós é perfeito. Mas Deus, Ele quer que nós sejamos autênticos, sinceros. Não mostre ser aquilo que você não é. Mas pastor, vão me julgar, vão me condenar. Infelizmente o ser humano é assim. Mas amado, se importe muito mais com o que Deus Ele pensa de você do que os outros possam pensar ou falar. Se eu fosse esquentar minha cabeça com o que os outros pensam ou falam, eu não ia nem dormir. Será que eu vou esquentar a cabeça com o que os outros pensam, falam? Deus, Ele conhece o nosso coração. Amém? Mas pastor, eu tenho que me libertar disso, eu tenho que me libertar daquilo outro. Amado do Senhor, Deus sabe. Entenda uma coisa, você não consegue mudar a si mesmo. E não adianta você querer também mudar o seu marido, ou você querer mudar a sua esposa ou o seu filho na marra. É o Espírito Santo que vai moldar. E cada um tem o seu tempo. Não é verdade? Cada um tem o seu tempo. A gente não pode ficar empurrando o irmão, mas fulano, você não se liberta. Fulano, quando é que você vai se converter? Não faça isso. Não podemos fazer isso. Porque quando fazemos isso, nós estamos medindo os outros com a nossa régua, nós estamos querendo impor um padrão a eles que é nosso. E nós somos pessoas de o quê? Diferentes. Então cada um é diferente, caminha diferente.
Você vê que até o nosso andar é diferente, é ou não é? É diferente. Nós somos diferentes. Nós temos que saber conviver, ser tolerantes, ter tolerância com essas diferenças. Mas entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, mesmo assim, com todas as falhas, defeitos que possamos ter, Deus, Ele quer que você seja um vaso de barro, porque Ele quer moldar você, Ele quer transformar você. E mais, esse vaso de barro, que muitas das vezes pode não ter valor para o mundo, Deus, Ele quer encher esse vaso com a sua glória. Aleluia. E Ele quer usar você. Talvez você seja um vaso que esteja lascado, quebrado. Não importa. Se você se colocar na mão de Deus, do olheiro que é o Senhor, Ele vai restaurar você. Ele vai restaurar este vaso. Mas Ele vai restaurar tão bem restaurado, que Ele vai usar esse vaso restaurado para restaurar outros. Aleluia. É isso que Deus Ele faz. Como disse o apóstolo Paulo, onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus. Aleluia. Ele faz isso. A Ele a honra, a glória. Não importa o que você fez, deixou de fazer. Ele quer transformar você, Ele quer usar você. Mas pastor, como Deus vai me usar? Mas pastor, Deus não usa só pastor, obreiro, diácono, líder. Não, meu irmão, minha irmã. A missão que Deus deu para pregar o Evangelho, a missão que Jesus deu para levar a sua palavra, o seu Evangelho a toda criatura, a missão que o Senhor nos deu para resgatar, para restaurar vidas, é da igreja, é de todos nós, mesmo com os nossos defeitos. Deus, eu sou cheio de defeitos, sou pecador, sou falho, mas Deus não deixa de me usar por causa disso. Se fosse para ser perfeito, eu sei que um dia serei, todos nós seremos. E mais, quanto mais tempo nós nos aproximamos de Deus, quanto mais tempo nós levamos, nós vamos melhorando. É ou não é? Nós nos tornamos melhores. Quanto mais deixamos que o Senhor nos transforme, nos molde, nós nos tornamos melhores em tudo. Pai melhor, mãe melhor, esposa melhor, marido melhor, filho melhor. Não é verdade? Um funcionário melhor na empresa, um chefe melhor. Porque Deus vai nos moldando, Deus vai nos transformando. Isso não vem de nós. E Deus, Ele quer fazer isso para a sua glória. Todos nós somos barro. Não queira ser ouro, porque você vale ouro para Deus, mas você é barro. Nós somos pó, e ao pó o quê? Mas mesmo assim, Deus, Ele quer encher esse vaso de barro com a sua glória, com a sua presença, com o seu Espírito. Aleluia. Transbordar ao ponto de abençoar outras vidas. Meu irmão, minha irmã, nós estamos nos aproximando aí do aniversário da igreja. Em março, teremos convidados. É a oportunidade de nós sermos instrumento na mão de Deus. É claro que não é só no aniversário, é sempre. Mas a oportunidade de nós trazermos vidas, almas. Você já viu quanto que a igreja evangélica cresceu nesse Brasil? Você que é crente há mais de 10 anos, 15, 20 anos, você sabe a diferença que está hoje em relação ao número de igreja. Mas vocês já pararam para observar o número de pessoas afastadas de Deus que existe? É muito maior. Muitos dizem, mas a igreja evangélica cresceu muito no Brasil. Você viu como é que está a festa do carnaval?
Mal começou o carnaval, já está multidões. Ora, não era pelo menos para diminuir a multidão? Que vai festejar a carne? Não era para diminuir? Mas não, parece que aumentou. O que nós estamos fazendo? O que as igrejas estão fazendo? Nós temos muito o que fazer. Como igreja. Deus, Ele quer que sejamos luz. Deus quer que sejamos sal. Isso significa fazer a diferença. Aonde quer que estejamos. Seja na igreja, seja no bairro onde moramos, seja na rua, seja na escola, na faculdade, no trabalho, na empresa, na família. Deus, Ele quer usar cada um de nós. Deus, Ele quer te usar. E quando eu pensamos somente em nós, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa meu marido, minha esposa, meu filho. Só pensamos em nós, não estamos sendo vaso de honra. Porque vaso de honra é aquele que se permite ser usado por Deus para abençoar vidas. Amém? Então, não podemos ser egoístas. Mas pastor, eu estou cheio de problema. Quem tem problema aí? Quem tem problema? Você tem problema? Que coincidência, eu também tenho. Você vai esperar resolver todos os problemas da tua vida para ser um instrumento na mão de Deus? Você vai esperar resolver todos os problemas para se candidatar a fazer a obra de Deus? Deus tem chamado pessoas para serem líderes. Deus tem chamado pessoas, vasos, para serem usados, seja como líder, como diaconisa, como diácono, como introdutor, seja como pastor ou pastora. Mas esses vasos estão demasiadamente preocupados, olhando para si mesmo. Quando eu resolver isso, quando eu resolver aquilo. Então você nunca vai. Porque não pense em você que os problemas vão acabar, que as lutas vão cessar. Pelo contrário, só vai aumentar, meu irmão. Mas pastor, me disseram que com Jesus é só vitória. Negativo. Te informaram errado. Tem vitória sim, mas tem luta. Tem perdas. Tem aflição. Tem perseguição. Porque a porta é o quê? Estreita. Apertado o caminho. Então a vida cristã não é só flores. Não é só vitória. É luta. É aflição. Mas independente de problemas, de qualquer coisa, o Senhor está conosco. E sempre estará. Porque Ele é fiel. Ele livra. Ele abençoa. Sadraque, Mesaque e Abednego, que estou me lembrando agora, que foram ameaçados de ser jogados na fornalha, né? E falaram para eles, olha, o rei falou, se você não se dobrar diante da imagem, você vai ser lançado. E agora? Ele falou assim, olha, rei, se quiser nos lançar lá, pode jogar. Se Deus quiser nos livrar, Ele livra. Se não, nós vamos morrer, mas não vamos nos dobrar. Quer dizer, eles não sabiam se Deus ia livrar ou não, mas de qualquer maneira eles continuam firmes. Então Deus é Deus independente da circunstância. Porque Deus não me abençoou, porque Deus não me deu o que eu queria. Ele não deixa de ser Deus por causa disso. Porque somos nós que precisamos dele e não ao contrário. Mas mesmo assim, Ele conta com cada um de nós. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Isso é amor. Ele é amor.
Ele quer usar você do jeito que você é. E aquilo que tem que mudar em você, Ele mudará. Se você o permitir ser um vaso de barro nas mãos dEle. Amém, igreja? Deus, Ele quer usar você. Você não pode se sentir melhor que os outros. Não, mas também você não pode se sentir inferior. Você não pode, desvalorizar-se ao ponto de dizer, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo. Claro que serve. Deus, Ele quer usar você. Ah, pastor, eu sou muito novo. Não tem esse negócio de ser novo, não. Deus usou Davi para derrubar um gigante, ele era um menino. Amém? Ah, pastor, eu sou muito velho, eu sou avançado em idade. Que velho, nada, velho é o capeta, o diabo. Você não é velho, não. Você é apenas maduro, experiente. Amém? Abraão era avançado em idade, e o maior milagre na vida de Abraão, ele o fez na sua velhice. Amém? Porque haverá para Deus alguma coisa impossível em todas as promessas? Não. Então não pense em você que o seu tempo acabou. Não pense em você que já acabou. É ponto final, porque quem põe o ponto final é Deus. O demais são vírgulas. Amém? A sua história só tem um ponto final quando Deus diz que é ponto final. E geralmente é quando Ele te leva. Amém? Quando Ele te levar, aí sim, acabou a tua história aqui e começa lá na glória. Aleluia. É para onde nós vamos, mas no entanto não estamos lá ainda, estamos aqui. E aqui tem uma batalha, tem uma luta. E no meio desse campo de batalha, Deus quer usar você. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados, potestades, espíritos das trevas. Mas em relação às pessoas, não. A elas, seja quem for, nós temos que amá-las. Porque esse é o segundo maior mandamento. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então daqui a pouco nós vamos orar pelos pedidos, vamos orar pelo jejum, vamos orar uns pelos outros. E a pergunta que eu refaço: você tem sido vaso de honra ou vaso de desonra? Você tem sido vaso ostentação? Ou você tem sido vaso simples? O mais importante não é a resposta que você tem que dar, que você vai dar a si mesmo. O mais importante é o que você quer ser. Porque ainda que você tenha sido ou tenha sido um vaso de ostentação, de aparência, Deus, Ele quer perdoar, restaurar e transformar você e usar você. Basta você dizer: Senhor, eu sou o vaso, Tu és o oleiro, transforma-me, eis-me aqui. Amém? Quando a gente faz essa oração de coração, Jesus começa uma obra maravilhosa na nossa vida. Aquilo que a gente acha que a gente jamais poderia mudar, o Senhor começa a mudar em nós, ao ponto que as pessoas começam a notar: o fulano está diferente agora, o fulano só vivia emburrado, toma desse tamanho, agora está mais feliz. O fulano está mais paciente agora. As pessoas vão começar a notar a mudança, a transformação. Isso é obra de Deus. Meu irmão, minha irmã, desperta, ó tu que dormes. Deus quer te usar. Vidas que estão em sua volta, o Senhor quer restaurar. E adivinha? Através de quem? De você. De você. Com todas as suas imperfeições, Jesus, Ele te ama. Ele te ama tanto
que Ele deu a vida dele por você. Não importa o que tem acontecido, o que aconteceu. Abre os seus olhos. Abre os teus olhos. Olhe para o Deus da glória. Ele quer perdoar, Ele quer restaurar, Ele quer transformar. Ele quer usar você de forma grandiosa. Amém? Você crê que Deus pode te usar de forma grandiosa? Aleluia. Oh, Senhor. E para isso, terminar aqui em 2 Crônicas, capítulo 7. Amados, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Amado do Senhor, antes de terminar, antes de ler esse versículo, quero dizer uma coisa para você. Com todos os nossos defeitos, imperfeições que cada um de nós temos, o Senhor, Ele já sabia disso. Porque Ele nos perdoa. Ele pagou um preço. Você vê que nós somos tão imperfeitos que muitas vezes as coisas que nós fazemos é feita com imperfeições. Mas o Senhor, Ele pega aquilo que é imperfeito, aquilo que de repente está meio torto, Ele endireita, Ele conserta, Ele muda. E o inexplicável acontece, o impossível acontece, porque Ele é Deus. Amém? E você tem que crer nesse poder. Você tem que crer no poder transformador do Senhor na sua vida. Amém? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Glória a Deus. O povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos, deixar de ser vaso de desonra para ser vaso de honra, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Você tem à sua disposição o perdão de Deus. Todos nós. Porque quem não precisa do perdão de Deus? Todos nós precisamos. Quem não pede perdão a Deus todos os dias? Precisamos pedir. Não é verdade? Ele diz: ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Aquilo que está te preocupando. Talvez você está aqui nessa manhã, e você que está me ouvindo também pela internet, e algo está preocupando você. Aquele problema. Ele está falando aqui para você: eu sararei, eu cuidarei, eu farei, eu cumprirei minha promessa. Mas nós temos que nos humilhar. Nós temos que ser um vaso simples, um vaso que possa ser remodelado. Quantas vezes forem necessárias. Como diz lá em Isaías, o vaso não pode dizer ao oleiro: porque me fizeste assim o assado, ou me faz assim, assim. Não, o oleiro é que sabe como vai fazer o vaso. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, para de ficar reclamando, para de ficar murmurando, e se coloque na disposição do Senhor, e Ele fará coisas tremendas na tua vida. Amém? Eu quero apresentar a Deus, meu irmão, minha irmã. Eu quero apresentar a Deus o jejum, eu quero apresentar a Deus os pedidos. Quem já colocou os pedidos aqui? Amém. Nós vamos orar. Olha, Deus é tão bom que Deus, Ele usa coisa tão simples. Você quer ver um exemplo de coisa que Deus
Ele nos abençoa e usa cada um de nós. Quem aí tem ouvido os minutos de restauração? Quem tem ouvido? Minutos de restauração. Devocionais da nossa igreja. Que começou no passado, num propósito. Que fizemos só interno. Hoje se tornou viral, linguagem da internet. Pessoas que não são da nossa igreja têm recebido, porque muitos de vocês mesmos começaram a compartilhar. Eu tive que abrir um outro grupo de minutos de restauração que não é da igreja, para trazer pessoas, para colocar pessoas que não é da nossa igreja, que está essa igreja ou que é de outra igreja, ou até de outras religiões. E está indo tão longe, está indo para outros países, pessoas de outros países. Essa semana entrou um rapaz lá da Rússia no grupo. Tem pessoas da Argentina, da Suíça. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? O povo está sedento da palavra de Deus. A palavra de Deus ela não volta vazia. Então quando a gente se deixa ser usado por Deus, por mais simples que sejamos, Deus ele vai nos usando tremendamente. Deus ele quer usar você, meu irmão, na sua simplicidade. Amém? Deus quer usar você do jeito que você é. É só falar, Senhor, eis-me aqui, me usa. Ele vai te usar, querido, querida. Você acredita nisso? Então, amado, você pode ficar de pé, nós vamos orar no nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Oh Deus, eu quero apresentar o jejum. Depois eu vou pedir os pastores para me ajudar a orar com os pedidos, né? Quem não trouxe, não colocou o pedido ainda, você pode vir aqui colocar. Já pode vir aqui colocar o pedido aqui no cesto, tá bom? Em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor.